casando essa questão do design da capa com a hierarquia do conteúdo dentro do miolo, onde você prepara toda uma estrutura de elementos gráficos, se vai ser colorido, se não vai, se vai ter espaçamento entre linhas, se vai ter espaçamento entre parágrafos, entra o quê? Uma coisa que a gente preserva muito dentro da editora NPR, que é a questão da identidade única. E aí, o que é a identidade única? É preservar a autoralidade do escritor. A gente gosta muito de falar aqui dentro dessa questão da autoralidade do escritor, que é o que? É manter a comunicação do escritor. O jeito que ele fala é o jeito que o livro tem que estar escrito. E o nosso compromisso com todos os escritores, né, nós chegamos agora a 150 livros no final de 2025, um pouco mais, acho que 152 livros, e aí todo livro a gente ressalta e reforça essa questão da autoralidade, que é o quê? De nada adianta eu querer escrever um português perfeito, rebuscado, se na hora que o escritor vai vender o livro, ele fala de um jeito que não é o que está escrito no livro. E aí o que vai acontecer com o protagonista principal da nossa live hoje? Cara, quando eu comprei o livro do Jefferson, ele falava de um jeito e agora estou vendo aqui a outra pessoa escrevendo. Então, respeitar essa questão da comunicação, do jeito como o escritor comunica verbalmente, também é respeitado dentro da escrita do livro, né? Então, toda essa questão de comunicação, ele é feito, né, por seres humanos. Nossa equipe, nós trabalhamos com um trabalho artesanal, mantendo que a originalidade do livro, né? E aí entra toda a questão do quê? De que não é somente garantir a identidade visual, seja na capa, seja no miolo, com os elementos e hierarquia de conteúdo, mas sim garantir que a mensagem ela seja entregue e preservada de acordo com a forma como o escritor fala, da forma como o autor se comunica. E aqui entra toda uma questão que a gente já citou de outras lives, de termos regionais, da forma como o escritor se comunica, da forma como a determinada região recebe a mensagem. O mais importante, o foco da nossa editora em relação ao escritor, respeitando o trabalho dele e, claro, respeitando, acima de tudo, os leitores desse livro, é manter a originalidade, é manter a autoralidade na comunicação, tanto verbal quanto escrita do escritor, né, Gisele? E aí vem o que a gente fala de encontro com essa questão de respeitar a autoralidade e tudo mais. A gente vai falar, então, agora um pouquinho dessa questão da qualidade editorial, né? Que é um respeito ao escritor e é um respeito ao leitor, né? Aí a gente olha a questão dos leitores, né? O maior erro dos iniciantes dentro do mundo da escrita, às vezes, é subestimar esse personagem principal, que é o leitor. A gente tem que parar e pensar que hoje, com acesso à informação que já existe, com todo acesso à comunicação, seja ela através de redes sociais, seja ela através de blogs e tudo mais, a gente vê que as pessoas elas estão muito mais exigentes, né? E eles conseguem distinguir rapidamente o que é uma obra muito amadora, né? Uma obra que é entregue sem revisão, é uma obra que é entregue sem edição, com uma mensagem confusa, de uma obra que ela é trabalhada de forma profissional. A gente tem que parar para pensar o quê? Por mais que se diga que hoje a gente tem a geração que não é tão intelectualmente avançada quanto as últimas gerações, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma geração que é muito crítica, né? A nova geração que está vindo, ela está vindo de uma forma, ela está vindo muito crítica. E é o tipo é uma geração que não respeita falhas. Não respeita falhas, não. Desculpem, não perdoa falhas. É uma nova geração que não perdoa falhas. Então, por isso que é tão importante que a gente trate a nossa obra e a gente trate o nosso leitor, principalmente, com um olhar muito mais profissional. Ah, mas tu tá dizendo, vocês falaram ali que é importante que você transmita a sua mensagem, é importante eu manter a minha forma de comunicação, mas isso não quer dizer que você precisa escrever errado.
Se a escrita é errada, como o Jefferson falou agora anteriormente na nossa conversa, se a escrita tem algum termo que ele está escrito errado de propósito, a gente vai mostrar que a gente sabe que isso ali está escrito errado e isso pode ser explicado, às vezes, numa pequena nota de rodapé. Se a gente coloca aquela palavra errada entre aspas, a pessoa já entende que aquela palavra está escrita errada de forma proposital. Se é um termo regionalizado, vamos explicar para o leitor do Sul o que significa o termo do Nordeste, o que significa o termo do Norte. Então, é importante a gente pensar o quê? Que hoje, com o nosso mundo globalizado, com a tecnologia do jeito que está, eu posso escrever um livro no Brasil e ele ser impresso e entregue na Europa. Então, às vezes, tem alguns termos que sim, que é importante, que daí, nessa hora que a gente está fazendo essa revisão, essa edição do texto do escritor, que a gente pense assim, ó, será que o leitor vai realmente entender a mensagem que está sendo passada? E esse é um ponto que é muito importante, né? A gente conseguir ter a clareza da entrega dessa mensagem, né? Então, aí, a gente vem, né? Desculpa só, Jeff. Então, a gente vem de encontro com esse serviço que é tão importante, né? e aí, voltado para esse olhar crítico, né, da nova geração, de leitores mesmo, né? Porque leitores que são assíduos, leitores que fazem, que têm o hábito de ler todos os dias, todas as semanas, entra a questão do quê? Da excelência técnica. De nada adianta você ter uma boa história para contar se você não investir num projeto editorial robusto para demonstrar o quê? O respeito com o seu protagonista, o protagonista dessa live, que é o leitor. E aí, quando a gente traz esse projeto editorial robusto, não adianta você querer pegar um amigo que diz que é bom do português para fazer a revisão gramatical. Eu não estou aqui falando se você tiver um professor de português, eu não estou aqui falando se você pegar uma pessoa que realmente é um leitor crítico, porque não é somente sobre revisar gramaticalmente e corrigir erros, e sim trabalhar um pouco essa questão da edição textual que a Gisele acabou de falar. E o que é a tal da edição textual? É você fazer a leitura da tua história, desse teu livro, e ver se a mensagem está fluida, se ela não está cansativa, se em algum momento você tentou falar de algum tema e ficou enrolando e dá aquela percepção de que o teu livro que você está escrevendo e não está chegando a lugar nenhum, né? E aí entra esse trabalho de uma editora, entra esse trabalho de uma equipe capacitada para fazer essa revisão gramatical, ortográfica e edição textual. Para quê? Para que garanta uma imersão na história e que ela não seja quebrada por erros técnicos. Nós tivemos recentemente uma conversa com uma escritora no final de 2025, ela falou assim, cara, tinha uma palavra lá que tá errada no livro inteiro e que eu tenho certeza que o livro, quando a gente escreveu essa palavra no livro, a gente escreveu corretamente, mas aquela questão do o barato que custa caro, né? Colocaram numa equipe que não tinha tanta qualificação, passaram para alguma pessoa que não tinha tanta qualificação para fazer a revisão técnica, editorial, gramatical, correção de erros, e aí, infelizmente, a obra, depois de impressa, o próprio escritor estava frustrado, por quê? Porque ele dizia o quê? Caramba, eu não tenho nem coragem de vender esse livro. E aí entra a questão da frustração do escritor, né?